Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a seguir. Os irmãos só acompanham-nos, por favor. Essa Bíblia minha é muito fininha, mas glória a Deus. Capítulo 5, a partir do versículo 22. Todos encontraram? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vivemos no Espírito e andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Senhor, meu Deus e Pai, glorificado Tu és, Senhor da glória. Nesta noite, Papai Celestial, mediante a Tua graça, o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, nós vamos falar nos frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu te peço a sabedoria, eu te peço a graça, que nada seja de mim, mas que seja do Teu Santo Espírito em minha vida. E graças eu te dou, Papai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Uma coisa maravilhosa. Vamos ver quem sabe. Glórias a Deus. A Bíblia diz quantos são os dons na Bíblia. Eu sei que são centenas. Mas quantos dons fala Gálatas, capítulo 5, versículo 22? 9. Coisa maravilhosa, e nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para a amada igreja em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nos últimos dias na face da terra. Mas uma coisa eu falo para a amada igreja: se nós não dermos liberdade ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer, o diabo vai querer comandar a nossa vida. Nós estamos vendo os caos que está em todo o mundo, irmãos. A falta desse poder santo maravilhoso para nos dar paciência, para nos dar amor, para transformar a nossa vida, para que nós possamos amar um ao outro, para que nós possamos perdoar um ao outro. Que uma coisa eu falo para a amada igreja: sem o perdão também nós não veremos, aleluia, a graça de Deus, e também não adentraremos nas mansões celestiais, porque a obra de Deus, ela se chama amor, mediante o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós vamos ver aqui as características pessoais do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ao se referir ao Espírito Santo, Jesus usou pronomes de tratamento que só podem ser aplicados a uma pessoa. Amém? Lá em Jó, capítulo 16, versículo 3, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu falo para a amada igreja, nós não somos pessoas órfãos. Nós temos, aleluia, o nosso ajudador, aqueles que nos transforma, aquele que nos usa,
aquele que nos dá alegria, que se chama Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem ver, aleluia, aqueles servos de Deus que não ora, que não busca, que não jejua, que não está nem aí, que Deus está em minha casa. Quero falar para a amada igreja, são pessoas que estão fracas espiritualmente, dando a liberdade, abrindo brecha para que o inimigo possa tocar em suas vidas. Nós vemos isso, os irmãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, ocularmente vê. O crente que dá fruto, nele há paz, nele há amor, nele há salmos, ele tem um desejo de buscar a Deus, ele tem um desejo de estar na casa do Senhor, ele tem desejo de trabalhar na casa do Senhor, porque ele dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que nos aperfeiçoa a nós andarmos por esse mundo tenebroso, aonde aqui quem comanda, glorificado seja o nome de Jesus, que eu falo assim, que através dele nós sabemos, se chama Satanás, que domina esse mundo. É ele que pega aqueles crentes fracos e faz dele cavalo dele. Desculpa a expressão, mas é a realidade, porque o crente que busca é um crente alegre, ele é um crente que gosta de conversar, de pregar a palavra, de ter amizade, de falar só coisas boas. Glorificado seja o nome do Senhor. Nada na vida dele é distorcido. Então eu quero dizer, nessa noite nós vamos falar sobre esses frutos do Espírito Santo, os 9 frutos do Espírito Santo, que aqui, meus irmãos, acho que eu já dei esse estudo aqui outro dia, aqui para muitos, e acho que muitos aqui não viram ainda, né, ou não ouviram. Glorificado seja o nome do Senhor, aonde nós vamos falar sobre os gomos, como a palavra de Deus fala. E eu peço para a amada igreja hoje, ouve a palavra de Deus, deixa ela ser enxertada em seus corações. Se realmente querem subir para as mansões celestiais, dá liberdade ao Espírito Santo fazer essa obra. Se nós temos às vezes alguma mágoa, se nós às vezes temos alguma ira, nessa noite o Senhor vai falar conosco mediante os frutos do Espírito Santo. Nós vamos sair daqui como uma pena, glorificando, exaltando o Senhor, esbanjando amor. É uma coisa maravilhosa, se é a liberdade que nós demos ao Senhor. A palavra diz assim, o primeiro gomo do fruto do Espírito Santo. Os irmãos sabem qual é? Hoje é um ensino, pode falar. É uma palavrinha tão singela que se chama amor. E esse amor não pode ser amor traíra não, viu? Um amor de verdade, um amor espiritual, que é o fruto do Espírito Santo, aonde através desse amor que nós vamos ser aperfeiçoados. Diz a palavra do Senhor assim, o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, e o amor é a maior e mais sublime de todas as virtudes cristãs. Sem amor é impossível de nós agradarmos a Deus. Se eu não amar os irmãos, eu não me amo. Porque nós somos uma comunidade, irmãos. Viu? Somos uma família, mas família cristã, família espiritual. Glorificado seja o nome de Jesus. No nosso meio não pode haver dolo. No nosso meio não pode haver complicações. No nosso meio tem que só haver amor. No nosso meio tem que ser só a verdade. No nosso meio nós temos que ser puros uns com os outros. Mas hoje nós estamos vendo divisões. Agora eu procuro para mim mesmo, irmão Thales, aonde está o Espírito Santo de Deus em sua vida? Agora eu lanço para a amada igreja, onde está o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Nessa casa, que eu chamo de hospital espiritual. Quantos irmãos estão enfermos espirituais, que têm que receber o vigor, o poder, a virtude do Espírito Santo para que a sua alma possa ter paz,
para que ele possa pedir para o Senhor colírios celestiais, para que ele possa ver. Talvez esteja dentro da casa do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus, mas ele ainda não se encontrou. É o que está acontecendo em vários lugares, que nós estamos passando por um período desses. Às vezes um se deixa se levar, não busca a glória de Deus, não busca a paz de Deus. A alma está gemendo, querendo se alimentar pela palavra de Deus, se alimentar pela uma oração, se alimentar pelo jejum. Mas como é que nossa alma pode ter paz se ela não tem paz? Nós também não temos paz. E nós somos racionais. Temos que fazer esse culto racional, como diz a palavra do Senhor. E talvez nós não queremos descer, nós não queremos humilhar, nós queremos fazer a obra da maneira que nós queremos, e aí só sai desabores para nós mesmos. Então nessa noite nós estamos falando sobre o fruto, que é esse amor, irmãos, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, tem que ser enxertado em nossos corações, para que nós então possamos andar por esses caminhos estreitinhos, para galgar as mansões celestiais. Diz a palavra do Senhor assim, olha que coisa maravilhosa. A Trindade Santa demonstra, através das Escrituras, um amor imensurável em favor, glória a Deus, dos homens. O Pai amou o mundo de uma maneira inexplicável, que está lá em João 3,16. O amor do Filho supera todas as dimensões imagináveis e excede a toda compreensão humana, que se diz em Efésios 3:18 e 19. E o amor do Espírito Santo é tão grande por nós, que ele chega a ter ciúme, um zelo profundo pela nossa vida. Vou falar uma coisa com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. Por que que muitos de nós sofremos? A palavra do Senhor nos diz, por nós não temos conhecimento da palavra do Senhor. Hoje em dia, celular está tirando muitas pessoas da presença de Deus, só fica com o celular na mão em primeiro lugar. Eu falo assim para os irmãos, que eu já fui em casa dos irmãos, às vezes me convida para mim ir lá, chego lá, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Dedão está lá, paz do Senhor, meus irmãos, oh, paz do Senhor, irmão, tá, você veio, né? Aí eu fico um pouquinho ali com o celular, tá, já estou indo aí, o que foi? Não se preocupe, eu estou indo. Ô irmãos, recebi um telefonema aqui, estão me chamando, vocês dão licença, depois eu venho aqui, eu saio. Nós temos que ser verdadeiros com Deus. Nós não podemos servir a Deus com fingimento. Aqui o Thales é uma coisa, no meio da rua o Thales é outra. Do jeito que eu sou aqui, eu tenho que ser lá também. Como eu digo assim, é todos nós. Às vezes a palavra hoje vai me bater e eu preciso, para que eu possa ficar na presença de Deus. Então esse aqui é o primeiro gomo, né, do fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O segundo gomo é a alegria e o gozo. Hoje eu nunca vi a maioria dizer que não está alegre. Às vezes fala entre os dentes, mas eu estou na bênção. Às vezes não está, irmão. A alegria e o gozo do Espírito Santo de Deus em nossa vida, é Ele que dá. Você vê, quando você chega perto de uma pessoa, conversa com uma pessoa, aquela pessoa sente até segurança pelas palavras daquele que está falando, conhece a verdade. Não adianta a gente ser fingido, dizer que está uma coisa e a gente não está. Então, para que isso aconteça em nossas vidas, nós temos que estar firme, buscando a graça de Deus. Segundo gomo, fruto do Espírito Santo,
é a alegria. A alegria pode ser definida como um estado emocional de júbilo, contentamento e prazer moral. Será que está acontecendo isso em nossas vidas nesses dias de hoje? Está difícil. É difícil, irmãos. Digo para os irmãos, às vezes, momentaneamente nós temos alegria. Olha, quando começamos a lembrar de dívidas, olha, quando começamos a nós, aleluia, olhar para a tulha e não ter nada, o que o Senhor nos ensina a fazer? Dobrar o nosso joelho e falar com Ele, que Ele vai resolver problemas, não é? Às vezes falamos coisas que não devemos de falar. Quero falar para os irmãos, nós temos que ter cuidado naquilo que sai da nossa boca, porque sai poder. Servir a Deus se maldizendo, que eu quero falar para o irmão, hoje está assim, porque ir todo dia na igreja, não precisa. O que nós somos para o Senhor, como Ele diz? Vós sois a menina dos meus olhos, vós sois os meus jardins, a rosa do meu jardim. Vocês já leram a Bíblia, vocês vão encontrar, estou falando dentro da palavra. Hoje em dia nós só vê descontentamento, só vê tristeza, estou angustiado. E isso sai da nossa vida, porque se é realmente que eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que ter gozo, eu tenho que ter alegria, eu tenho sentimento. Mas o Espírito Santo, as minhas tristezas, Ele tira, como vai tirar dos irmãos também. Só digo uma coisa, irmãos, a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quem não tem, se torna fraco, se torna raquítico, se torna problemático, como nós estamos vendo aí nesses últimos dias na face da terra, né? Então diz assim, definida como um estado emocional de júbilo, contentamento, prazer moral, como o fruto do Espírito, a alegria, a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo em face das tribulações da vida presente. É que eu estou falando, eu posso estar angustiado, mas se eu me derreter no Senhor, clamar por misericórdia, Ele vai me ajudar a carregar meu fardo. E hoje às vezes o Thales às vezes murmura que Deus é esse, eu estou aqui passando aqui por necessidade, esse Deus não me socorre. Depois eu chego aqui na frente, Deus é o meu socorro bem presente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que hipocrisia, nós não podemos ser hipócritas. Não estou chamando ninguém de hipócrita, eu estou pregando a palavra como ela é, que eu não estou com não, irmão. É verdade ou não é? Então, irmãos, nós estamos fazendo assim, não digo aqui, mas muitos fazem assim. Que hipocrisia. Se Deus é meu socorro bem presente, qualquer coisinha murmura. Então, sou hipócrita para com o Senhor. E Deus não quer assim, dessa maneira, porque a palavra diz assim: o fruto do Espírito Santo, a alegria, é a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo em face das tribulações da vida presente que nós estamos vivendo. É maravilhoso nós descer nessa hora, clamar a Deus para que Ele possa nos ajudar. Amém? Vai ter coisas boas aqui. Terceira, fruto do Espírito Santo, que se chama paz. O terceiro gomo do fruto do Espírito Santo é a paz. A paz pode ser definida como a tranquilidade da alma e o bem-estar em todas as áreas da vida.
Vocês prestem atenção, tudo tem que ter o Espírito Santo em nossa vida. Sem Ele também nós não somos nada, né? Então eu vou repetir mais uma vez aqui, para que essas palavras o irmão possa entender. O terceiro gomo, fruto do Espírito Santo, ela é a paz. A paz pode ser definida como a tranquilidade da alma e o bem-estar em todas as áreas da vida. E a palavra hebraica para a paz é shalom, que é sinônimo de harmonia, plenitude e firmeza. Nós temos que ter firmeza no nosso ministério. Nós temos que ter firmeza para buscar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que ter a firmeza espiritual sobre todas as coisas que se concernem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela beneficência da nossa salvação para ir das mansões celestiais. Às vezes a gente pensa que a gente vai de qualquer maneira, porque eu venho aqui, porque eu estou pregando aqui, porque eu falo língua estranha, porque às vezes que eu dou um sapateado aí na igreja, né? Com a emoção do Espírito Santo de Deus em minha vida, eu já acho que eu tenho salvação. A salvação é a humildade, a temperança, é a prudência, é eu estar sempre ligado na videira, fazendo a obra de Deus. Pergunta, eu vou chegar lá também. Que graça tem se eu tenho fé, mas eu não tenho as obras? Muitos pensam que ter a fé tem salvação. Não. O cumprimento da fé é a obra. Eu tenho que ter alguma coisa para apresentar ao Senhor. Irmão, a etimologia que eu falo, você vê lá, quando sempre Jesus fala por parábola, né? Aquele fazendeiro lá deu um denário para um, 2 denários para outro, 1 para outro, 5 para outro, para ele angariar fundo. Até aquele que enterrou e não fez nada para o Senhor, Deus já tirou dele e deu para outro, ele ficou sem nada. Então eu quero dizer, a nossa salvação corre risco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então diz assim: é shalom, sinônimo de harmonia, plenitude e firmeza. É a sensação de tranquilidade e harmonia no relacionamento com Deus e com os homens. Eu tenho que ter relacionamento bom com Deus e com os homens. Se eu tiver com Deus, não tiver com os homens, o que pode acontecer? Eu estou errado. Eu não amo a mim mesmo, não amo a ninguém. E a palavra de amor é sublime, viu, irmão? Às vezes a turma pensa, mas a palavra amor, mas amor sincero. Queria ter o amor ágape. Esse que é o amor ágape, aquele que Jesus Cristo teve lá na cruz do Calvário. Ele todo transpassado com lança. Nós vemos que ali ele olhou para o Pai e disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se fosse outro aqui, meu Deus do céu, né? Acontecia coisas piores. Nós mesmos, às vezes não queremos perdoar o irmão. Em vez de perdoar, vamos criticar. E em vez de criticar ainda, vamos saindo falando mal. Não é dessa forma. O perdão dentro da casa do Senhor, desse hospital espiritual um com o outro, tem que haver. Não adianta participar de ceia sem perdoar o irmão. Se não se consertar primeiro, venha no altar e se conserta, para que tudo na vida se corra. Porque aquele que não perdoa, a sua oração não sobe. Está na palavra do Senhor. E nós temos que aprender. Às vezes sabemos, mas o nosso orgulho é demais, que não acontece isso. Os irmãos estão entendendo esse mistério hoje? Então vamos para o quarto, que se chama longanimidade. Tem coisa boa hoje aqui. O quarto gomo do fruto do Espírito Santo é a longanimidade.
A longanimidade pode ser definida como a capacidade de suportar com paciência a afronta, a ofensa recebida. Não, Terezinha, a senhora é feia. Não gosto da senhora. Prestou atenção naquela palavra? Hoje em dia está dessa forma. Será que tem longanimidade dentro dessa casa? Será que há longanimidade aqui dentro da casa do Senhor? Agora estou falando aqui. É para nós esse ensino. Para mim, eu estou recebendo. Vou ler mais um pouquinho. O quarto como do Espírito Santo é a longanimidade. A longanimidade pode ser definida como a capacidade de suportar com paciência a afronta ou a ofensa recebida. Ô irmão, isso é difícil. Fulano falou de mim, eu vou pegar, vou dar um pau lá no meio da rua. É isso que está acontecendo hoje. Às vezes é igual uma pessoa, né? Fala assim, fulano fez isso aqui, tá vendo, isso aqui é meu revólver, mas esse aqui não é santo não. Então, irmão, nós temos que ter longanimidade, nós temos que entender um ao outro, para que essa obra cresça. Essa obra aqui está impedida às vezes por impedimento meu. Sabe por quê? Nós somos só um corpo. O Espírito Santo de Deus habita no meu altar. Se eu ofendi a irmã Terezinha, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre, porque nós somos um corpo só. Então nós temos que ter paciência, orar a Deus, Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê graça, para que eu possa perdoar o meu irmão. Se vê que aquele irmão que ofendeu deixou de ofender, você vai lá e eu vou lá, meu irmão. Se eu falei alguma coisa que te feriu, em nome de Jesus, você me perdoa. É bonito isso. Por que a gente tem esse orgulho que não se dirige ao irmão para pedir perdão? Mas a minha esposa, nós nascemos na fé lá em Brasília, em 74 ou 72, por aí assim. Está lá na minha carteirinha de membro que eu tenho, até lá. Sexta-feira nós tínhamos um culto para fazer um concerto para no sábado nós participarmos da ceia. Mas também glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que não queriam, era orgulhoso, tinha vasos que ia lá, botava a mão na cabeça e dizia, se conserta. É o que está faltando na igreja. A igreja perece por causa do vaso que se acovarde não vai. Estou sendo sincero e estou falando, viu, irmãos? A gente quer vaso em nome de Jesus. O importante é fazer a obra de Deus. Aquela pessoa não vai escarnecer você, não vai escarnecer o Espírito Santo de Deus e vai pagar o preço. Porque hoje, porque é vaso, eu não vou falar com a irmã Erundina não, que ela vai ficar de mal de mim. Está erradíssimo quem pensa assim. Está falando para a própria salvação da irmã. E a igreja. Então vamos aprender a ser crente, vamos ler a palavra de Deus, vamos aprender como Deus quer que nós sejamos. Hoje está difícil de pegar uma palavra verdadeira como ela é. Eu sou igual a Ezequiel, mas o Espírito Santo de Deus me usando, e eu dentro da palavra de Deus. O Senhor falou para Ezequiel no capítulo 2: ainda que tu habite com escorpiões, aí que tu anda no meio das sarças, abre a tua boca, come que eu te dou, porque eles são causa rebelde, e saberão que há um profeta no meio deles. E tu, Ezequiel, não seja rebelde como a casa rebelde, faça o que eu te mandei. Lê lá Ezequiel capítulo 2, acho que é versículo 8 a seguir. Então, irmão, nós temos que ser um Ezequiel. Se é que nós somos justiça, se é que nós vamos fazer a palavra do Senhor,
Então nós temos que falar. E eu estou apanhando, mas eu glorifico a Deus, né? Estava lendo a quarta, não é? Então diz assim: o próprio Deus é constantemente exaltado e adorado por sua longanimidade para com todos nós. Longâmino é uma pessoa que demora a ficar irada, alguém que tarda em irar-se. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 19. A longanimidade é assim, e nós temos que ser longânimos. Já pensou se o Senhor Deus ou Jesus não fosse longânimo? Vontade já estava no pó. Mas hoje nós vivemos pela graça, pelo sangue do Cordeiro Imaculado vertido na cruz do Calvário por mim e por vós, para que nenhum de nós perecesse, mas para que nós tenhamos a vida eterna. Glorificado o nome de Jesus. Vamos para a quinta? Glória a Deus. A quinta chama-se benignidade. O quinto gromo do fruto do Espírito Santo é a benignidade. A benignidade pode ser definida como a qualidade que uma pessoa possui de ser misericordioso, benevolente. E aí, como é que fica? Será que nós temos benevolência com alguém? É difícil. Irmãos, vou falar para os irmãos, embora a gente seja crente, mas às vezes a gente extrapola. Vou ler de novo aqui. A benignidade pode ser definida como a qualidade que uma pessoa possui de ser misericordioso e benevolente. Tem pessoas que nos pedem: tenha misericórdia, me dá um copo d'água. A pessoa vai e não dá. Tenha misericórdia de mim, eu estou com fome, me dá um prato de comida. Vai trabalhar, vagabundo. Às vezes ele está bonitinho, mas com uma roupa que um misericordioso deu para ele, para que ele pudesse andar. Ninguém vê isso não, irmãos. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros. Às vezes os irmãos veem o irmão traz aqui bonitinho, com esse paletó, essa calça, esse sapato. Graças ao nosso Deus que tem pessoas que eu posso falar assim, que estende as mãos e nos dá. Tem vergonha de falar não. Viu? Então Deus toca nas pessoas para nos ajudar. Aquele carrinho que vocês viram ali de 1998, eu vou para qualquer lugar do Brasil, nunca me deu problema, foi ganhado. Uma irmã, pela misericórdia, só pediu assim para nós: irmãos, olhem por mim, para que eu apresse, que eu quero comprar outro carro, vou dar esse carro para o irmão. Não passou 4 meses, ela chegou lá em casa. Eu botei a cabeça para fora de um Chevroletzão bonitão e dramático lá. Daí ela falou para mim assim: puxa vida, irmão Thales, você é curioso, né? Falei: não, me deu uma vontade de olhar. Pois já que você viu, aqui está a chave, dá o documento. Amanhã você vai lá no cartório, lá na Catedral Católica, tem um cartório em cima, para que eu já vou passar os documentos. No mesmo dia passei e vim com o documento à tardezinha para a minha casa e com o carro. Então é assim que Deus faz. Essa é Deus dá. Quando Deus fala assim, por isso eu falo para os irmãos: ah, Deus me deu um carro, eu só vou pagar isso. Não deu não. Deus te deu os meios, mas quando Deus for te dar um carro, dá mesmo. A pessoa vem e te entrega nas suas mãos. Eu creio dessa forma. Foi errado, irmã? E eu ganhei. Estou com ele aí, graças a Deus, não me dá problema. Tem uns pneuzinhos, já ganhei 2. Vou botar mais 2. E assim nós vamos. Então eu estava no quinto, vamos dar o... E o fruto do Espírito
e serve de modelo para todos nós seguirmos. Uma das coisas mais louvadas e exaltadas na Bíblia é a benignidade do nosso Deus. Todos os versículos do Salmo 136 exaltam a benignidade do Senhor para com o seu povo, porque Deus tem essa benignidade, Deus tem misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. Por mais que nós façamos, Deus nos perdoa se nós pedimos perdão. Olha, tem muitos que dão testemunho: eu fui assassino, eu fui ladrão, eu fui alcoólatra, eu mexia com droga, mas assim que eu ouvi essa palavra santa maravilhosa, hoje eu estou aqui neste púlpito, eu sou um pastor, prego a palavra, exalto e glorifico a Deus. Não é misericórdia? Não é transformação? Por isso eu falo para a amada igreja: muitos sofrem porque querem sofrer. Vamos para o 6º, que diz assim: glorificado seja o nome do Senhor. Eu falei o 5º, né? 6º, a bondade. O 6º gomo do fruto do Espírito Santo é a bondade. A bondade pode ser definida como a qualidade de uma pessoa boa e clemente. O próprio Espírito Santo é chamado na Bíblia de bom Espírito. Os irmãos estão vendo aí? É bom nós sermos clementes, ter misericórdia, né? Ter aquela bondade. Nós precisamos disso na nossa vida, irmãos. Se eu estou pregando o amor aqui e não tiver amor, para mim nada vai valer. Mas aqueles que creem, aquele que ouve, que dá liberdade ao Espírito Santo, essa palavra seja enxertada, será abençoado por Deus, porque o Espírito está falando aqui, né? Então diz assim: pelo menos 7 virtudes da divindade, muito correlacionadas entre si, que são a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a misericórdia, a beneficência e a clemência. Coisa maravilhosa na vida do crente. Vamos para o 7º. A fidelidade ou a fé. Os irmãos sabem que a fé também é o 7º gomo do Espírito Santo. Nós temos uma fé. Nós nascemos com uma fé. Glorificado seja o nome de Jesus. Agora que esse dom dessa fé, que eu tenho fé de um grãozinho de mostarda, que eu falo para aquele monte: por que muitos não receberam as bênçãos de Deus? Porque não tem fé, a fé é fraca, não botou a fé para trabalhar. Porque nós somos fracos, irmão. Olha que Deus tem prometido: eu vou fazer, vai acontecer e tal. E às vezes não cumpre porque a minha fé está raquítica, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O 7º gomo do fruto do Espírito Santo é a fidelidade. E a fidelidade pode ser definida como a lealdade de uma pessoa a outra. O 7º gomo do fruto do Espírito Santo é a fidelidade. E a fidelidade é definida como a lealdade de uma pessoa a outra. Vamos falar de um casal. Nós temos que ter essa fidelidade um com os outros. A mesma coisa, tem que ter fidelidade, aleluia, a servir o Senhor, ser fiel a Deus em todos os meus parâmetros. Às vezes naquilo que eu não sou fiel, Deus ainda perdoa, a gente conversa com Ele: Senhor, eu estou sendo falha assim, tenha misericórdia de mim, me dá graça para que eu possa ser fiel a Ti em tudo. E sei que Deus ouve, porque Ele vê a nossa súplica,
Ele vê, aleluia, que nós estamos preocupados com essa fidelidade, não é? E diz assim: a fidelidade é marcada por uma lealdade, vai apertar, constantemente, é inabalável, alguém com quem estamos unidos por promessa. Graças a Deus, nesse ponto eu glorifico a Deus. Estou com 57 anos com lealdade à minha esposa, ela é comigo também, assim como os irmãos também podem ter 10 anos, 1 ano, e os dois estão sendo leais um com o outro. Glorificado seja o nome de Jesus. Essa é a coisa que mais Deus preza na nossa vida, é nós sermos leal um com o outro, né? Então diz assim: constantemente inabalável, alguém com quem estamos unidos por promessa. Hoje em dia está desse jeito. Quando a gente namora, oferece céu, terra, mar, mas é real. Aí depois, quando casa, os primeiros mesinhos, meu amor, meu benzinho, dá uma cocotinha aqui, faz um cafuzinho aqui, lá se vai os dois. Aí por uma besteirinha, um vai para São Paulo, o outro vai para o Rio de Janeiro. Isso é lealdade? É fidelidade um para com o outro, como o Senhor quer? Veja bem que na palavra do Senhor Jesus, lá em Gênesis, acho que é capítulo 6, versículo, eu esqueci, me perdoe, a idade já está avançada. Deixará o homem pai e mãe, unirá sua mulher, os dois serão uma só carne. Ela não tem direito no corpo dela, como eu também não tenho direito no meu corpo, vice-versa. Para os irmãos ver que a coisa não é fácil não, né, irmãos? Dizendo a palavra do Senhor, ali nós fizemos um juramento a Deus, até que a morte nos separe. Os irmãos estão entendendo ou não estão gostando? Eu paro por aqui. Tá tudo assim, silêncio, viu? Mas eu estou gostando, irmão. Eu estou me enchendo da graça do Senhor nesta noite. Não é porque eu estou pregando, porque essa palavra está me lavando, né? Então diz assim: Deus é conhecido nas Escrituras pela sua fidelidade. Amém? Na Almeida Corrigida, este gomo do fruto do Espírito é mencionado como fé. E além da fé salvadora, da fé comum e da fé como dom. Olha, 3 tipos de fé. A primeira fé nossa é a fé salvadora, como diz aqui, né? Segundo, a fé comum, quer dizer, a fé comum nossa. Depois tem a fé salvadora e a fé como dom. Existe a fé como fruto do Espírito, que está associada à confiança, à fidelidade, a lealdade incondicional a Deus. Por isso eu falo, irmão, servir a Deus é maravilhoso, servir a Deus com lealdade. Digo para os irmãos, se vocês não me verem dentro de uma igreja, porque eu estou doente. Não é que eu queira ser santarrão mais do que os outros, não. É porque eu não estou bem. Faço os questão, porque o dia que eu estiver aqui pregando, eu falar, aí você que nem aqui você vem, não dou essa autonomia para ninguém falar de mim nesse sentido, porque eu compareço. Se eu não comparecer, o pastor está sabendo o porquê que eu não vim. E nós devemos de falar, pastor, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Isso aí é normal, pastor, não é? Então é bom nós falarmos assim, que é uma fidelidade que nós temos também com o anjo da igreja. Fora Deus lá, o anjo da igreja é o pastor aqui nessa terra. Assim diz a palavra do Senhor. O que ele ligar lá, está ligado, o que desligar aqui também está desligado.
É a palavra, irmãos. Por isso, vamos pegar a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, vamos meditar na Bíblia. Eu, na verdade, em Brasília, eu vim aqui, eu pregava muito na Madureira. Eu sou meio rouco de tanto pregar, irmão sabe disso, na irmã Terezinha. Hoje eu não sei pregar mais, não. Fico sentado naquele cantinho também. Agora eu gosto de falar o ensino. Quero aprender, que eu desaprendi. Então vamos para o oitavo. Já estou terminando. O oitavo é a mansidão. O oitavo gomo do fruto do Espírito Santo é a mansidão. A mansidão pode ser definida como a brandura de gênio, índole pacífica e a serenidade de uma pessoa possui. Hoje tem muitos irmãos que têm uma índole dura, né? Meio grosseiro ou grosseira, né? Não tem aquela brandura no conversar. É verdade ou não é? Estou falando mesmo que eu tenho que falar. Mas eu creio, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos dá brandura. O Espírito Santo de Deus nos faz nós ser mansos, ter mansidão um com os outros. Que nós temos que saber conversar com o irmão, ou com uma irmã, ou aconselhar, ou falar. Nós temos que ser brando. E às vezes nós não somos. Em vez de ter brandura, ou talvez falta muita sabedoria da palavra. Às vezes a pessoa não sabe falar com a pessoa, em vez que está achando que está falando bom, já está machucando uma pessoa na fala. Mas tudo isso vem pela mansidão, pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo, se nós dermos a liberdade ao Espírito Santo, não tem capeta, não tem ninguém que venha impedir a obra de Deus na nossa vida, porque nós vamos superar, porque o Espírito Santo está aí para nos proteger, para nos dar sabedoria e como nós possamos nos defender. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí diz assim, olha, o que é índole? O que é índole? Pode falar, igreja. Falou. Será que o irmão Thales tem uma índole boa? Ou uma índole assim, como é que eu poderia falar, conturbada? Porque tem pessoas que têm a índole conturbada, a índole dele, né? E nós temos que ser pacíficos, com brandura. Mas glorificado é o nome do Senhor. Vamos seguir. Amém. Esse fruto com muita intensidade, pois ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu gosto de falar muito isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Nós temos que ir para essa palavra. E a palavra hoje está sendo difícil de ser lida. Não, é verdade, irmão. Às vezes eu só vou lá na igreja e tal, mas não estou querendo acusar ninguém. Aqui eu estou fazendo uma apologia aqui. Viu? Mas glorificado seja o nome do Senhor. Então diz assim: esse fruto com muita intensidade, ele pode mesmo, disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quantas pessoas que talvez hoje andam sem direção, pessoas que para ele nada está bom, Jesus não faz nada na vida dele, eu vou largar de Jesus, eu vou fazer isso, vou voltar para o mundo, que lá no mundo para mim era melhor. Muitos já falaram isso, porque não tem paz de alma,
porque não busca o Senhor, porque não se humilha, porque ele não desce, porque ele não ora. É isso que está acontecendo. Quantos lares hoje estão sendo destruídos no meio evangélico? É isso. Vamos para o novo gomo e o último por essa noite. Diz assim: o nono gomo do fruto do Espírito Santo é a temperança. A temperança deve ser definida como a qualidade ou virtude de quem é moderado, sensato, equilibrado. Meu Deus, a barra é meio pesada mesmo, não é? Vou ler de novo. Aqui. O fruto do Espírito Santo aparece como? É mais para cima, eu vou chegar lá e vou procurar. Começa de novo. O nono gomo do fruto do Espírito Santo é temperança. A temperança pode ser definida como a qualidade ou virtude de quem é moderado, sensato, equilibrado. A versão Almeida, revisada, atualizada, o nono fruto do Espírito Santo aparece como domínio próprio. Quem tem domínio próprio, estende as suas mãos. É pesado que eu estou falando do domínio próprio, hein? Domínio próprio, irmãos, é pessoa que ele se sabe se dominar mesmo em todo o tempo da sua vida. Esse aí é difícil. Eu não levanto a minha mão. Eu não tenho assim esse domínio próprio ainda. É difícil para mim. Agora tem pessoas que pode ter, eu não tenho. Eu estou sendo sincero, né? Quem tem temperança possui domínio próprio. Ter temperança é ser temperante, equilibrado e que domina o seu próprio ímpeto. Bater num porque falou mal. Esse é um domínio próprio que nós temos que ter, mas às vezes é difícil. Às vezes por qualquer coisinha eu discuto com a minha esposa, qualquer coisinha ela discute comigo. Agora eu vou contar. Qualquer coisinha. Falando mal de ninguém, não acusei ninguém, nome de seu ninguém, a palavra de Deus que é. Então nós temos que ter, Denise diz, um equilíbrio. Não dá de sair, depois que eu saio. Aí não tem aquela temperança, não tem aquele domínio. Então vamos terminar aqui. Quem tem temperança possui domínio próprio. Ter temperança é ser temperante, equilibrado e que domina seu próprio ímpeto. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma aula de temperança e equilíbrio diante das mais terríveis dificuldades enfrentadas no seu ministério. Como ele sofreu, hein? Glória a Deus, obrigado. O próprio Jesus mesmo, ele olhou lá para o Pai e disse: Pai, por que me abandonaste? Mas é pelo cumprimento da palavra, não é, mas veja bem, deram salmoura para ele beber, furaram ele lá,
Ele não disse nada, simplesmente ele disse assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aí a mãe dele foi lá, ele não chamou de mãe não, só disse assim: mulher, eis aí o teu filho. Eu tinha 7 palavras que ele falou numa Bíblia, porque de vez em quando eu gosto de, não é? Então, irmãos, eu sei que servir Jesus não é fácil, mas obedecer Ele também não é difícil não. Aquilo que nós possamos fazer, eu gosto de pregar para a amada igreja. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 nos diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, fazer com as tuas poucas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. Então não precisa correr, vai lá e faça a obra de Deus, vamos fazer. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo para haver batismo, para que possa vir os cegos, os paralíticos, os surdos, vier para cá e nós estendermos as mãos, ele levantar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Marcos nos diz assim: aqueles que crerem e forem batizados, esses sinais se seguirão, todos aqueles que crerem em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal nenhum, estenderão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por que nós vamos duvidar dessa palavra? Duvida? Chega um aqui para orar ali numa cadeira de roda ali. Não estou falando não, estou dando um esboço. Desce o irmão Thales, vai ali para orar. Aí um põe a mão desse jeito aqui, cochicha contigo, logo o irmão Thales. Mas não sabe que o Espírito Santo está no irmão Thales, é o Espírito Santo que faz a obra. Se ele levantar, glória a Deus. Se ele não levantar, glória a Deus. Mas a obrigação nossa do crente é orar pelos enfermos e eles serem curados. Agora eu digo uma coisa com toda segurança, sem medo de dizer para dentro dessa casa, porque nós não estamos num só pensamento. Esse será, vai ter que cair na nossa vida. Falar, Deus vai fazer esta obra. Falo com convicção e sem medo de errar. Se nós tivermos união um com o outro, um só pensamento, grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nessa casa, como o Senhor tem falado. E eu creio. Amém? Meus irmãos, eu agradeço pelos irmãos estarem aqui, pelos irmãos me dar essa liberdade de eu falar essa palavra santa. Eu digo para os irmãos, eu aprendi, vou sair daqui regozijando e glorificado seja o nome do Senhor. E eu peço a Deus que o Espírito Santo inserte essas palavras nos vossos corações. E vou dizer mais uma para a glória do Senhor, Ele vai confirmar. E aquele que tiver uma revelação a respeito dessa obra, não tenha vergonha e testifique aqui na frente que Deus vai usar uma ou duas pessoas nessas revelações. O irmão crê? Porque eu creio. Testemunho. Então vamos ficar em pé. Alguém tem alguma coisa a falar? Vamos? A oferta. Uma das irmãs que quiser cantar. E quero falar para os irmãos, amanhã é quarta-feira, vai ter como é que se diz, uma reunião com as crianças, viu? Ensaio, uma reunião com as crianças, ensaio. Deu obrigado por ensaio, não saiu ensaio, é uma reunião. Então os irmãos vêm. Quinta-feira será o círculo de oração. E sábado é aquele grande culto. Os irmãos convidam as pessoas para vir, que tem grandes coisas que o Senhor vai fazer. Amém?
Eu acho que ele vai falar quinta-feira, né? Aí eu não posso falar nada, né? Não me falou mais nada. Só digo uma coisa para o irmão. Eu queria que voltasse a oração de sexta-feira, de 9 às 10, que parou. Agora só não vai parar a nossa consagração. Todos estão convidados. Deus está operando maravilhas, viu, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Meu Deus, glorificado é teu nome. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, glorificado tu és, Senhor da glória, em nome de Jesus, te apresento, papai, neste momento, essas ofertas que os seus irmãos estenderam as suas mãos para a obra dessa igreja. Eu te peço, Senhor, de mistério, que nunca haja falta, mas sim que haja com abundância para aqueles, aleluia, que estenderam as mãos, como aqueles também que não puderam dar, mas eles sempre estão dando, e o Senhor vem abençoar a cada um. Meu Deus, eu te agradeço também por esse culto nesta noite, que essa palavra seja enxertada em nossos corações, e nós possamos aprender de ti, que é manso e humilde. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, leve em paz para os nossos lares, e graça nós te damos em nome de Jesus. Estendam as mãos. A graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com todo o povo santo na face da terra, não só hoje, mas eternamente. E todo o povo de Deus digam amém. E o culto está... Sim, resgatando vida, tudo é para seguir tudo normal. Os cultos.